Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. E quero aqui também transmitir essa paz para todos aqueles que a partir desse momento vão assistir esse vídeo. Que esta palavra ela possa edificar as vossas vidas. A palavra de hoje ela está inserida no livro de Filipenses, do capítulo de número 3, do versículo de número 13 a seguir, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficou e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando nós olhamos para a carta escrita aos Filipenses, encontramos uma igreja em expansão, que enfrentava constantes ataques, principalmente dos hereges, que desejava perverter o ensino do cristianismo. A igreja ela caminhava bem, só que o apóstolo Paulo sente a necessidade de relembrar algumas orientações para os irmãos, e estas orientações nós encontramos no capítulo de número 3 de sua carta no livro de Filipenses. Em meio a este contexto que nós encontramos, nós vemos o apóstolo Paulo, ele dando algumas orientações para que os irmãos pudessem alcançar a perfeição bíblica conforme os princípios ou os ensinamentos de Deus. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos para que os irmãos não olhassem para trás. O apóstolo Paulo conhecia isso muito bem, de não olhar para trás. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, uma das estratégias do nosso adversário, do inimigo das nossas almas, é fazer com que nós olhamos para trás, para que nós possamos relembrar o nosso passado. Vemos na Bíblia, na história dos nossos irmãos, que o inimigo sempre tentou fazer com que os irmãos olhassem para trás, para lembrar das coisas do passado, para sentir desejo das coisas que já se passou. E a Bíblia nos ensina que as coisas velhas, elas se passaram, tudo agora se tornou novo. Eu estou tentando te dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é um Deus de coisas novas e não de coisas velhas. A Bíblia diz que nós não podemos olhar para trás. Esta é a orientação do apóstolo Paulo. Sabia que o adversário ele sempre te julga, ou ele sempre acusa sua mente? Estamos vivendo um período em que o inimigo constantemente acusa a mente de alguns cristãos para justamente fazer olhar para trás. Esta é a estratégia do inimigo. Ele faz você lembrar de coisas do passado, e automaticamente quando você lembra de coisas do passado, a intenção do adversário é fazer com que o teu coração deseje ou que você alimente todas estas coisas. Então a função do inimigo é fazer você olhar para trás. Esta era a primeira orientação do apóstolo Paulo aos irmãos: vocês não devem olhar para trás. Meus irmãos, nós não devemos desviar nossa atenção durante a nossa caminhada cristã, de forma alguma. A segunda coisa que o apóstolo Paulo estava orientando aos irmãos era que naquela caminhada cristã, na caminhada no evangelho, os irmãos eles deveriam caminhar perseverante, eles deveriam perseverar.
É justamente isso que Deus está usando o apóstolo Paulo para orientar os irmãos, é que os irmãos deveriam perseverar. Deus está nos ensinando que através deste apóstolo, deste homem de Deus, é que nós devemos avançar. Nós não devemos parar. Não pare, continue avançando, continue perseverando. E a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então persevere. Está difícil? Persevere. Está enfrentando dificuldade, enfrentando problemas, enfrentando lutas, perseguições, continue perseverando. Não deixe que o inimigo ele te pare. A terceira coisa que o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos era que os irmãos continuassem olhando para Jesus Cristo, ou seja, continuassem mantendo o seu foco, que os irmãos não perdessem a direção, que eles sempre deveriam olhar para o Senhor. A direção dos irmãos sempre deve ser o Senhor. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Jesus, ele é a nossa prioridade. E às vezes o inimigo quer tirar a nossa visão do Senhor, quer tirar a nossa direção do Senhor, quer fazer com que nós tiramos a direção do Senhor e olhamos para coisas que infelizmente irão ficar aqui nesta terra. Esta é a função do inimigo, tirar a nossa direção do Senhor, mas continue olhando para o Senhor. Deus é a nossa prioridade, é a prioridade de nossas vidas ou da nossa vida. Coloque Deus como prioridade da tua vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar aos irmãos. Coloque Deus como prioridade da sua vida, porque o Senhor, ele é a razão da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você deseja ser parecido com Cristo, se você quer morar no céu, se você almeja a perfeita comunhão com Ele, 3 coisas você tem que aprender. Primeiro, não olhar para o teu passado. E outra coisa, se o diabo acusar o teu passado, fale para o inimigo: do meu passado Deus não se lembra mais, jogou no mar do esquecimento. Agora o teu futuro, ele é certo, é destruição. Se o diabo acusar o teu passado, acuse o futuro dele. Outra coisa interessante, nós temos que sempre caminhar, apesar de todos os obstáculos que nós enfrentamos, de todas as perseguições que nós enfrentamos, nós sempre temos que caminhar e caminhar perseverante. E terceiro, nós não podemos perder o nosso foco em Cristo. Aprenda uma coisa: quem tira os olhos de Jesus, a tendência é afundar. Então, que nós possamos continuar em frente. Não olhe para o seu passado, continue caminhando perseverante e não perca o foco de Cristo. Essas são as instruções que o apóstolo Paulo estava dando aos irmãos quando escreveu esta carta, né? Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Continue nesta caminhada, porque Jesus está voltando e o diabo quer nos fazer olhar para trás. O diabo quer fazer com que nós desistíssemos. O diabo quer com que nós deixemos de olhar para Jesus. Mas continue nessas 3 orientações, continue nestes 3 ensinamentos. Não olhe para o seu passado, continue perseverando na caminhada e, o mais importante, olhando para Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e continue firme, porque a vitória, ela é certa no nome de Jesus. Fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E não esqueça, curte esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas serem também abençoadas e edificadas através desta palavra. Amém? E se inscreva no meu canal, Iago
Costa Oficial. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.